Temos que entender que a água sempre foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Tanto que, se você perceber, os primeiros povos, as primeiras civilizações se desenvolveram próximos a cursos de água. Então, você pega os egípcios que se desenvolveram próximo ao Nilo, você tem os romanos. E dentro da edificação, o que vai reger o nosso projeto vai ser a NBR 5626, que rege os princípios de instalações prediais de água fria. Então, o que é esse projeto de água fria? O projeto de água fria ele consiste num conjunto de tubulações, conexões, acessórios, reservatórios, registros, válvulas, todas elas destinadas com a função de distribuir a água do ponto de abastecimento para os pontos de consumo do ser humano. Vamos tirar a água de um ponto de abastecimento para os aparelhos hidráulicos. Então, a norma NBR 5626, ela vai trazer alguns princípios que têm que ser atendidos no nosso projeto. O primeiro, por exemplo, é o abastecimento contínuo. Nosso projeto tem que garantir que a edificação seja abastecida continuamente por água fria. Tá? Por água fria, entende-se água a temperatura ambiente. Vamos diferenciar isso. Dentro do conceito de águas, dentro da edificação, a gente pode ter, por exemplo, 3 tipos de classificação quanto à água potável. Água gelada, água fria e água quente. A água fria é a água a temperatura ambiente e a água quente já é a água aquecida, utilizada para fins térmicos, por exemplo, a água de chuveiro quente, a piscinas termais. Já a água gelada, a gente não utiliza, por exemplo, para dentro da edificação, ela é conduzida e utilizada para sistemas de climatização. Então, essas 3 classificações. Então, temos que garantir um consumo de abastecimento contínuo dentro da edificação por água fria. Temos que se garantir a preservação e a potabilidade da água. A água tem que vir com um certo padrão de potabilidade da própria concessionária local. E esse padrão de potabilidade tem que ser preservado dentro da edificação. Próximo ponto. O projeto de água fria deve gerar conforto ao usuário. Como a gente diz conforto, é que nós estamos tão acostumados a ter água fria na nossa casa que a gente esquece um pouco da importância da água fria. Por exemplo, em casas do interior, pessoas que vivem sem rede de abastecimento local, elas têm que se deslocar até os reservatórios, até os cursos d'água, pegarem água em baldes, cuias, para poder utilizar dentro da própria casa, para lavar, para fins higiênicos. Já no projeto de água fria, temos que garantir esse certo conforto, para evitar que o usuário precise se deslocar até o curso da água, para evitar que o usuário tenha uma água de má qualidade ou uma pressão inadequada. O ruído. A gente tem que evitar ruído desnecessário na nossa edificação com o projeto de água fria. Então, o que vai definir esse ruído aqui é a velocidade de escoamento da nossa água. Então, a gente tem que atender os parâmetros de velocidade dentro do nosso projeto para evitar que uma velocidade excessiva gere ruído na nossa edificação, tá? Garantir uma fácil manutenção. Então, a gente vai ter que utilizar de equipamentos de registros e válvulas para facilitar a instalação e manutenção da nossa edificação. E, claro, o último, que não tem como atrelar um projeto de engenharia sem levar em conta a economia. A função do nosso projeto é que o usuário também tenha economia. Porque o que vai diferenciar ele fazer um projeto com um profissional do que um não profissional? É que um profissional tem que gerar também economia. Ele vai utilizar tubulações que estejam com o dimensionamento mais correto, para não superdimensionar, com caminhamentos com menos perda de cargas.